E aí pessoal, bem-vindos ao canal Trânsito Fácil Online e hoje a gente trazendo aqui para vocês sobre a direção defensiva, que isso aí também está presente aí na programação aí de vocês que estão com o processo de habilitação, né gente? Então, direção defensiva importantíssimo aí para a nossa vida como condutor, né? Que salva vidas aí, a questão da direção defensiva, que está baseada em que, gente? O que é direção defensiva? Direção defensiva, para você que está tendo o primeiro contato com o nosso CTB, a sua definição é o conjunto de normas aí e técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista com o objetivo de prevenir e minimizar os acidentes de trânsito, né, gente? E as suas consequências, claro. Apesar das suas ações incorretas dos outros e as condições adversas. Ou seja, mesmo que aquele condutor esteja ali fazendo uma coisa incorreta, muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu direito para que não ocorra um acidente. Isso é a direção defensiva, então você vai ter que abrir mão. Exemplo, professor, o sinal está verde para mim, mas vem um irresponsável lá e vai passar naquele momento avançando aí o sinal vermelho. Então tenho que abrir mão do meu direito, que é o sinal verde, né, e deixar com que aquele cidadão faça lá a sua passagem no sinal vermelho, mesmo que seja aí ele de forma errada. Essa direção defensiva é quando você age de modo aí a prevenir acidentes, né? A Organização Mundial de Saúde traz aí pra gente que, segundo informações aí, censo e pesquisa da Organização Mundial de Saúde, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas, né? E 6% causados pela via. Aí veja que o que é isso, professor, causado pela via? São buracos na via, má sinalização, tudo isso a gente vai estudar em direção defensiva. A questão aí de vias, condições adversas, né? Condição adversa de via, condição adversa de passageiro, de condutor, condição adversa de tempo, e a gente vai estudar tudo isso aqui na direção defensiva. 4%, segundo a Organização Mundial da Saúde, são falhas mecânicas. Mas vejam só, gente, 90% dos acidentes são causados pelo fator humano, falha humana. Então, o problema maior somos nós, né, gente? Então, o problema maior aí da questão de trânsito somos nós. Por isso, de tão importante a direção defensiva. Aqui iremos estudar sobre os tipos de acidentes, né? Temos tipo de acidente aí que pode vir aí na sua prova para que você diferencie o que é um acidente evitável e inevitável. Professor, aí tem que estudar isso para a prova do Detran? Sim, mas é fácil demais, justamente, é muito fácil. É por isso que a gente está aqui no Trânsito Fácil Online, justamente fazendo com que esse processo se torne gostoso de você estudar, de você participar, né, gente? E aí na sequência ter um bom resultado na sua prova. O acidente evitável é aquele em que o motorista aí, ele não faz tudo que pode ser feito para evitar o acidente. É aquele que o cara relaxa, né? Aquele que o cara lá deixa lá, de uma certa forma, ele é negligente, ele deixa, falta algo que ele ainda tinha, algo que ele ainda poderia fazer, mas ele não fez. Seria evitável, mas ele não fez e aí acabou acontecendo o acidente. E temos o acidente inevitável. O acidente inevitável é aquele em que o motorista ele fez tudo o que era possível, mas aí ele não conseguiu evitar o acidente. Ele fez tudo o que poderia ser feito, mas foi inevitável. É o que muitas vezes acontece. Um exemplo de um acidente inevitável: você vai ali correto na sua via, com o seu cinto de segurança, com o seu veículo correto, mas aí vem um condutor infrator e faz uma ultrapassagem em um aclive e um declive, e você faz de tudo para evitar esse acidente. Você é um condutor prudente, né, que está ali dentro das normas de trânsito, seguindo as leis de trânsito, mas acabou acontecendo um acidente ali inevitável por falha de outro motorista irresponsável. Então, temos aí dois tipos de acidentes, o evitável e o inevitável, para que você saiba diferenciar aí na sua prova. Então, o evitável, ele ainda poderia ser feito algo, né? E o inevitável, você fez tudo, mas mesmo assim não conseguiu evitar essa situação de acidente. Trazemos aqui na direção defensiva os três pilares da direção defensiva. Então, veículo, via e homem. Pode vir aí em uma questão. Vou trazer questões aqui no canal Trânsito Fácil Online. Já tem várias questões e vamos sempre trazendo questões atualizadas para que você não tenha dificuldade no dia da prova. Quer ficar por dentro? Segue o canal Trânsito Fácil Online com Moraes.
né? E vai sempre estar aí atualizado sobre a situação de trânsito. Esses 3 pilares é a harmonia entre o homem, o veículo e a via. É garantida com a aplicação aí, né, desses 3 pilares da direção defensiva. Então vamos ter aí educação, engenharia, esforço legal, para que a gente tenha esse entendimento. Na direção defensiva temos ainda dois tipos aí de direções defensivas, né? A direção defensiva preventiva é a técnica onde o motorista procura prever possíveis situações de risco, né? Possíveis situações de riscos encontradas no trânsito, de maneira que não fique sempre preparado para reagir diante de tais circunstâncias, evitando surpresas. Ou seja, o cara vai sempre estar prevenido, ele vai estar sempre que possível aí procura prever possíveis situações de risco. Ele vai estar fazendo manutenção no seu veículo, ele vai estar andando de forma legal, ele não vai estar ali tentando adivinhar se aquele combustível dá para chegar, se o pneu do veículo dá para chegar. Ele vai estar sempre ali fazendo uma prevenção no seu veículo, né? A suspensão em tudo do seu carro e até mesmo na via, é a direção preventiva. E temos aí a corretiva, que é a técnica onde o motorista não é capaz de prever a situação de risco e precisa usar de muita habilidade para evitar o acidente. Professor, dá um exemplo aí da corretiva. Vamos que você vai no seu veículo e dá uma pane aí no sistema de freio, e aí você precisa ter muita habilidade para que você possa sair dessa situação. E finalizando o nosso vídeo, vamos trazer aqui os 10 mandamentos do motorista defensivo, né? Finalizando aqui a aula, de uma forma aí com 10 mandamentos que o motorista defensivo da direção defensiva deve fazer. Conheça as leis de trânsito, né, gente? Use o cinto de segurança, conheça detalhadamente o veículo, mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento, faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los. Então aí são mandamentos da nossa direção defensiva. Tome decisões corretas com rapidez nas situações de perigo. Não aceite desafios e provocações, né? Aquela questão do racha, de ultrapassagem. Deixa aquele cara ultrapassar, às vezes ele vai com pressa, né? Precisa chegar ao destino dele mais rápido, ou mesmo é um condutor imprudente que não tem conhecimento das leis de trânsito, e você, como tem, é um cara que realmente respeita as leis de trânsito, deixa ele fazer a ultrapassagem dele, não aceita provocação e deixa que ele siga a viagem. Não dirija cansado, sob efeito de álcool ou drogas. A gente sempre vem falando aqui no nosso canal sobre esses efeitos. Veja e seja visto. No trânsito você precisa ver e ser visto, né? Sempre aí caso venha questões de prova. E não abuse aí da autoconfiança. Praticar a direção defensiva, né, gente? Fica atento a tudo que se passa ao seu redor. As condições da estrada, os espelhos retrovisores, já que o perigo chega sem avisar. Pense sempre no que pode acontecer, né, com a maior antecedência possível. Haja imediatamente, não espere que outra pessoa tome aí a iniciativa. O tempo de indecisão é a diferença entre o acidente e a manobra defensiva. Observe sempre aí na direção defensiva os sinais do motorista à sua frente e os veículos que estão à sua volta. Veja que são aí situações fáceis de você entender aqui na nossa aula sobre a questão de direção defensiva. Professor, é muito fácil. Eu vi que são coisas que dá pra gente realmente raciocinando, se a gente parar para pensar, dá pra gente saber. Sim, é isso mesmo. A direção defensiva é algo de pessoas inteligentes, né, que usam no trânsito aí de formas, pessoas pensantes, inteligentes, que agem de forma correta no trânsito. Defina com antecedência o trajeto que será percorrido, localizando os pontos de paradas, postos de gasolina e os restaurantes e etc. Então, se você vai fazer uma viagem, você deve verificar aí sempre o seu veículo, verificar o nível de combustível, né, gente? A distância percorrida até o próximo posto, para que você não tenha pane. No artigo 180, aí o seu veículo imobilizado, você vai ter aí, se tiver o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, é uma infração média, né? A penalidade aí é multa
e a medida administrativa remoção do veículo. Então já trazendo aí uma infração de trânsito para você quanto à questão da direção defensiva, né, se você tiver o seu veículo imobilizado aí por falta de combustível. Com isso, gente, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre direção defensiva. Espero que vocês aí tenham entendido e no dia da prova realmente vocês levem aí, vejam que não é tão difícil essa questão de direção defensiva. Em direção defensiva, em breve a gente estará voltando aí com mais orientações sobre a direção defensiva, e lembrando que ela traz aí em torno de 16 questões na sua prova do Detran. É justamente esse assunto gostoso que a gente vai debatendo aqui e não vê o tempo passar. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.